Antes de começar a minha fala, eu queria fazer um apelo ao governo federal. No Mato Grosso acaba de ser descoberto esse mês uma nova Serra Pelada, lá no município de Pontes Lacerda, e para ali estão indo brasileiros de tudo quanto é estado, do Nordeste, do Sul, Sudeste, enfim, está um verdadeiro formigueiro de gente. E a nossa preocupação é que o governo demore a agir e daqui a pouco o município de Pontes Lacerda não consiga ter políticas públicas para toda aquela totalidade de pessoas que para ali estão afluindo. Segundo informes do prefeito, nesse momento a economia está extremamente aquecida, está passando por aquele momento bom do garimpo, né? Da concessionária que vendia 4 carros por mês, diz que já vendeu esse mês 35 carros. Ferramentas já não tem mais na cidade e o mercado está aquecido. Só que a gente sabe que isso é momentâneo, tem data de validade e que logo, logo o preço disso chega. Por isso nós estamos pedindo encarecidamente ao governo federal que não deixe se tornar novamente uma Serra Pelada para daqui a pouco ter 10, 15, 20 mil pessoas ali. O problema feito, aí vem todas o cabedal jurídico para retirar aquelas pessoas e a gente sabe os transtornos que isso obviamente causa. Então, não estamos sendo contrários a que as pessoas possam buscar o seu sustento ali, mas que o governo possa já de antemão entrar com tudo que é preciso, se vai regulamentar aquilo ou não, se a área é privada ou pública, para que daqui a pouco não fique mais caro para resolver a questão. Mas, senhor presidente, feito o registro, quero também me alinhar com todos os senadores que por aqui passaram hoje para celebrar essa data, talvez uma das mais importantes do calendário nacional, que é o Dia do Professor. Nenhum de nós, com certeza, estaríamos aqui, nem os que estão aqui sentados, os jornalistas, os policiais que cuidam da casa, os senadores, nenhum de nós estaríamos aqui, com certeza, se não fosse esse profissional que é o professor. E nesse dia, 15 de outubro, que é o celebrado Dia do Professor, temos a oportunidade de reverenciar aqueles que se dedicaram a que é seguramente a mais nobre das atividades profissionais. Isso sem nenhum confete, porque, com certeza, cada um que nos ouve, que nos assiste, concorda com isso. A escolarização de crianças e jovens, senhor presidente, é a forma de transmitir a cultura e o conhecimento. E é justamente com a família, um dos pilares da formação das crianças e dos jovens. E, nesse contexto, o professor é a figura central para a preservação dos valores e saberes de uma nação e também para a sua renovação. Nas crianças podemos ver o futuro e esse futuro depende muito da adequada instrução e formação de personalidade que as crianças e os jovens receberão. Esses processos ocorrem em grande parte na escola, sob a ação de um professor. Ser professor é dedicar-se a um trabalho que deve ser feito sempre com muito carinho, com muito respeito, pela instigante missão de formar e instruir. E nosso desafio, senhor presidente, é justamente tornar essa profissão diretamente proporcional ao que ela representa, valorizando esse profissional, para que os nossos professores, aqueles profissionais que vão cuidar do futuro do país, não o façam como última tábua de salvação. Olha, eu quero ser médico ou quero ser engenheiro, mas se nada der certo, eu vou ser professor. Que essa profissão não seja exercida por força dos pequenos salários, por força da desvalorização com que fazemos, de uma forma como acessória, como um bico. Ser professor, como já disse, é exercer com esmero, com carinho, com vocação. Agora, não como alguns dizem, olha, professor tem que ser por vocação, não tem que ser por dinheiro. Olha, ninguém é relógio, quem trabalha de graça é relógio. Então, é muito bonito dizer, é vocação? É. Agora, todo trabalhador, todo profissional tem que receber pelo
pelo que faz. É bíblico. Não se ata a boca do boi que puxa a mó. E, por vezes, nós temos muitos professores pelo país afora, quase com a boca atada, sem poder adoecer, sem poder comer muito, porque senão o dinheiro não dá. Essa casa aprovou, há pouco tempo, o piso salarial para os professores. Mas acontece que houve uma pequena falha, senador Elmano. Não se disse de onde sairia os recursos para pagar esse piso. E hoje os prefeitos estão com a batata quente do tamanho do mundo na mão. Os professores, obviamente, precisam e querem receber. Mas e de onde virão os recursos? É esse olhar. Nesse dia dos professores, infelizmente, era para estarmos comemorando aqui. Mas temos que levantar esses problemas, temos que falar disso, porque é o momento propício de falar. Como sabemos, apesar de todas as dificuldades e de todas as circunstâncias desfavoráveis que a classe profissional continua a enfrentar, ministro Fernando Bezerra, dificuldades que merecem ser lembradas mesmo num dia de celebração. É necessário que falemos delas e encontremos formas de superá-las. Todos sabemos que os milhões de homens e mulheres que se dedicam no Brasil à educação de nossos jovens padecem cotidianamente de uma série de carências. E não me refiro somente à escassa remuneração que percebem por uma atividade que é essencial para toda e qualquer sociedade que se pretenda democrática e valorize o conhecimento, base de todas as conquistas e substantivas. É claro que investir nos professores começa por melhorar suas perspectivas remuneratórias. Pagar salários melhores e condizentes com a importância da atividade de magistério, além de dar uma maior motivação para os atuais educadores, incentiva o ingresso dos melhores talentos para o exercício da pedagogia. E talvez esteja aí o segredo, é que com esses pagos salários, com esses salários pequenos, os grandes talentos, os bons professores estão cada vez mais escassos nas salas de aulas, porque eles são guindados para outras carreiras, vão exercer outras atividades e não querem saber do magistério. E dizem muito bem, eu fui professor durante 7 anos, senador Arilberg, e cansei de ouvir alguns alunos falar, eu não vou ser professor, porque eu não quero passar fome. E o professor, o velho professor de matemática, o que podia dizer diante de um quadro daquele? Na época estávamos sem receber há 6 meses. Essa é a realidade que estamos enfrentando. Nas últimas 2 décadas, o Brasil vem enfrentando um ânimo renovado sobre a questão educacional. Um grande esforço foi feito e hoje praticamente todas as crianças dos 6 aos 15 anos, período da escolarização obrigatória, estão em algum estabelecimento de ensino durante alguma parte do dia. Mas falta ainda universalizar a pré-escola para as crianças antes dos 6 anos. Essa chamada primeira infância, senador Paulo Paim, e talvez uma das fases mais importantes da vida de um ser humano, porque ali ele está descobrindo o mundo e cabe a esse profissional apresentar esse mundo. Cabe a esse profissional nortear geralmente as pilastras que vão sustentar esse prédio. Porque está provado, os neurocientistas, os estudiosos dizem, balizado em estudos, de que a personalidade, o caráter, enfim, o alicerce que sustenta o ser humano é do 0 ao 6. E essa fase está muito negligenciada. Os primeiros anos de vida constituem um período crítico para os estudos, especialmente para os filhos das classes populares, para as quais a escola é o único meio de acesso ao letramento. Infelizmente, estamos longe de atingir o ponto ideal na educação brasileira. A despeito das conquistas já efetivadas, das quais a universalização do acesso ao ensino fundamental é a parte mais visível, ainda não logramos oferecer à sociedade brasileira a educação básica de qualidade que todos merecem e que a realidade contemporânea exige. Avançamos muito, é verdade. Eu sou de uma época em que comecei a estudar aos 6 anos, porque um padre passou na zona rural e meio que emitiu uma ordem e disse o seguinte:
Todas as crianças aqui, a partir dos 6 anos, é para ir para a escola. Senão, não tinha ido para a escola. E os padres, naquela época, passavam, não existiam muitas políticas públicas, e os padres eram a autoridade ali, as pessoas ouviam. E fui, graças ao padre Cornélio, lá de Guiratinga, um padre italiano, que soltou esse decreto e fui para a escola. O desafio agora, senhor presidente, é manter todas as crianças o dia inteiro nas escolas. E me refiro à escola de qualidade. Mas não teremos escolas de qualidade enquanto a instrução e o conhecimento não forem socialmente valorizados. E enquanto a profissão de professor continuar a ser a última opção dos que não conseguem ocupação melhor remunerada e menos estressante. Digo estressante, senador Elmano, porque hoje o índice de estresse crônico, o que se chama de síndrome de Burnout, está na sala de aula. Esse profissional que tem que dar aula, tem que preparar a aula, tem que fazer os diários de classe e que está em pleno estresse. Portanto, senhoras e senhores senadores, precisamos retirar da atividade do magistério em nosso país a pecha de martírio, de abnegação, de sacrifício. Precisamos vinculá-la à nobreza do ensino, da formação educacional de toda uma geração que definirá os rumos do desenvolvimento futuro da nação. O senador Fernando Bezerra, com certeza, vai se lembrar do que eu estou dizendo. Antigamente, era um orgulho para qualquer pai casar sua filha com um professor. Hoje, não que ele não quer, a decisão da filha vai casar, mas ele fica já pensando, meu Deus do céu, já fica pensando no aperto que vai passar. Mas eu estou frisando isso para dizer o quanto que foi nobre, era orgulho. Era duas coisas, era funcionário do Banco do Brasil e professor, eram duas profissões, né? Infelizmente, as duas hoje estão em baixa. Neste dia do professor, portanto, desejo saudar todos os professores e professoras do Brasil, todos os combatentes pela mais justa causa, a construção de um Brasil mais produtivo, mais rico e mais igualitário. Aos milhões de professores e professoras que se dedicam a construir e transformar nosso Brasil, minhas melhores homenagens. Muito obrigado, senhor presidente.